todos. Hoje a gente vai bater um papo sobre a comunicação na era digital, né? As formas, os meios que a gente se comunica hoje com com esse grande avanço da tecnologia e principalmente da internet, que é o principal instrumento hoje que nos possibilita ter acesso a informações várias e sem limite. E aí a gente vai pensar, vai refletir o que tem de positivo e o que tem de negativo nisso, né? Vamos abrir essa reflexão considerando que 20, 30 anos atrás, a forma como as pessoas se comunicavam, como elas trocavam informação, como elas iam atrás de conhecimento, era bem diferente do que a gente tem hoje, nessa época em que a tecnologia e o mundo virtual nos oferece algo que era sem precedentes. Então, falando de troca de informação, por exemplo, hoje nós temos relações, nós temos contatos muito mais rápidos do que antigamente. Pensando que esse antigamente, né, não precisamos nem nos remeter tanto a eras antigas, pré-históricas, com a comunicação de cavernas, né, com os desenhos nas paredes das cavernas, passando pela prensa de Gutenberg, que foi um dos grandes avanços da tecnologia da humanidade, né? Aquelas prensas em que se colocavam as letras, era como um carimbo gigante, e aí o autor podia imprimir, digamos assim, carimbar aquele texto e várias cópias, né? E aí começou a se difundir informação, conhecimento para várias partes remotas do que a pessoa que estava ali apenas falando de boca em boca. Então, essa tecnologia atual, ela, no mundo virtual, tem os seus perigos também. Eu acho que o grande desafio hoje é a gente pensar como que eu absorvo informação, como é que eu escolho o que é válido e o que não é válido nessa era tecnológica. Então, a internet realmente ela é o grande instrumento de busca, de pesquisa, de leitura. E aí você tem, nessas fontes em que você busca conhecimento, um filtro. Então, o grande desafio é você filtrar aquilo que é válido e o que não é válido para o que você precisa no momento. Então, a gente vai lá no Google, né? Grande enciclopédia virtual, joga uma informação e você tem o retorno de centenas de páginas, de fontes, oferecendo para você ali as informações. E aí você precisa ter a consciência, porque não tem como fugir, não tem como falar, não, eu não vou fazer pesquisa na internet, né? Na minha época assim, adolescência, quando eu estava no ensino médio, e a maioria de vocês creio que também, ia para a biblioteca e procurava em livros, era algo físico. Você buscava a informação à mão e copiava à mão. Hoje, não é necessário mais esse trabalho, porque você tem, então, a internet e ali você vai buscar, vai escolher o que é mais confiável. Mas eu digo, o que é confiável, né, professora? Olha, você tem agora a informação também acadêmica, então, nos livros, nas referências bibliográficas que os professores passam, ali você tem autores que são escolhidos por esses professores e que são pessoas de conhecimento da área que você quer buscar informação, pensando no meio acadêmico, né? E buscar as informações com esses autores confiáveis, links confiáveis também, né? Nada que você perceba que está estranho o layout, que está escrito com um português que não é correto. Tudo isso são indícios de que aquele texto pode não ser tão confiável como fonte de informação. Então, você ter a consciência de filtrar a informação é algo muito importante na hora de fazer a busca. Hoje a gente tem o copia e cola, por exemplo, como um grande aliado, certo? Para troca de informações. Então, você precisa escrever um texto sobre um assunto específico ou está no seu ambiente de trabalho, precisa pegar uma referência, um manual. Você vai lá no copia e cola, só que tem aí um ponto negativo que é não ler efetivamente
aquilo que você copiou e colou. Então, o copia e cola ele é válido como busca, mas também é preciso que você leia, resuma aquilo, filtre, para ver se o que você vai aproveitar não está ou plagiado, ou seja, completamente copiado, literalmente copiado do que você buscou e que você também leia aquilo antes de passar a informação para frente. Então, esse é um ponto positivo dessa busca rápida, dessa enxurrada de informações que a gente tem disponível, que é passar para frente informações e dados que podem ser tendenciosos, que podem não ser realmente o que é de fato. Então, a leitura é muito importante. Você não vai fugir da leitura mesmo com a ferramenta da internet disponível, né? E isso se reflete em todas as nossas relações. Você, por exemplo, tem hoje o fenômeno da fake news, né? O que são as fake news? São geralmente informações criadas por algum grupo que quer direcionar a opinião pública ou a opinião de um grupo para algum lado, geralmente por questões ideológicas, e as pessoas, nessa falta de consciência, de perceber que é preciso analisar a informação e a fonte antes de passar adiante, elas justamente passam para frente sem verificar se aquilo é verdade ou é mentira. Então, é um meio de manipulação poderoso para as pessoas que não têm o costume de ler tanto dentro quanto fora da internet. Geralmente uma pessoa que não lê jornal, revista, coisas com o meio físico, ela também não vai ler tanto na internet, porque a internet não lê para você, ela te dá, ela oferece informação, né? Então, quando você fala hoje nesse fenômeno, que é um fenômeno linguístico, ideológico, social, comunicativo, das fake news, que quer dizer notícias falsas ao pé da letra, é algo perigoso para se pensar o que eu estou absorvendo de informação na internet, certo? Junto com as fake news, a gente tem um termo que você já deve ter visto, ter lido, ouvido em algum lugar, que é a pós-verdade, né? O que seria a pós-verdade? É a capacidade que a pessoa desenvolveu hoje, não diria capacidade, mas esse hábito que a pessoa desenvolveu hoje de acreditar mais nas pessoas ao redor dela, em uma informação compartilhada numa rede social ou por um aplicativo de troca de mensagens, do que em dados científicos, acreditar mais nisso do que no que é falado em meios críveis de comunicação, no jornalismo sério e até na própria ciência, né? Negar a ciência para acreditar em um meme, para acreditar em um compartilhamento de WhatsApp é algo muito perigoso. E por que a pós-verdade acontece? Porque nós, enquanto membros de um grupo, tendemos mais a acreditar naquilo que faz parte das nossas crenças pessoais, da nossa moral, da nossa religião, do meio que a gente convive, do que acreditar em algo externo, acreditar na ciência, acreditar num filósofo, acreditar num estudioso. Isso é muito perigoso. Então, a ciência ela sempre tem um lugar de destaque como fonte única de informação, dados e fatos críveis, confiáveis. Então, a pós-verdade é um fenômeno da atualidade, não que talvez não tenha existido antes dos grandes meios de comunicação, mas a internet ela possibilitou que isso se espalhasse, se esparramasse de um jeito muito mais rápido, como tudo que acontece na internet. E não tem como falar de pós-verdade sem falar do filósofo polonês Zygmunt Bauman. Vocês devem ter visto aí no material que eu cito ele, que ele é um grande nome, estudioso da contemporaneidade sobre o assunto. Ele faleceu em 2017, não faz muito tempo, 2017, desculpa, não faz muito tempo. Então ele é considerado um filósofo contemporâneo. O Bauman, ele é o grande criador do conceito da modernidade líquida, inclusive é o nome de um dos livros dele.
modernidade líquida, da liquidez nas relações. O que é isso? Que tudo hoje foi feito para se desfazer em pouco tempo. Tudo foi criado para ser rápido, para satisfazer a gente naquele momento. E isso tem a ver com informação também, né? A gente não quer perder tempo lendo textos longos, tanto que já existe um neologismo que é o textão. As pessoas, quando estão na internet, nas redes sociais principalmente, alguém expõe o seu pensamento, as suas opiniões em um texto mais longo, a pessoa já fala, ela vem com um textão, como se isso fosse ruim. E a gente, antes do fenômeno do advento da internet, a gente tinha que ler livro, ler textos. Então, esse fenômeno da liquidez nas relações, ela tem muito a ver com eu preciso me conscientizar de que a leitura é importante para buscar o maior número de informação e formar o meu senso crítico. É claro que todos nós temos os nossos valores, as nossas crenças, mas isso não pode nos impedir de buscar, de comparar, de ter o senso crítico. Então, quando você ouvir falar em Zygmunt Bauman, ele está diretamente ligado ao conceito da pós-verdade e da liquidez nas relações. Ou seja, nada parece ser concreto, até mesmo nas nossas relações pessoais. Você está numa rede social, você está num meio de comunicação desse tipo, para ver a vida de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e você não conhece ela pessoalmente e pode até dar um valor muito maior àquela pessoa do que uma pessoa que está próxima a você, né? Então, concreto é o que está perto e o líquido é aquilo que está mais distante e que pode se desfazer a qualquer momento. Um exemplo disso, pensa o seguinte, quando você escreve um e-mail no seu ambiente de trabalho ou você passa uma mensagem por WhatsApp, porque hoje já é aceito esse tipo de troca de mensagem, esse aplicativo, até nos seus meios de trabalho, você escreve de qualquer jeito. Fala, bom, a pessoa vai ler rapidinho, vai apagar daqui a pouco, um e-mail daqui a pouco também vai ser deletado. Então, você trata aquilo como algo líquido. E, na verdade, um e-mail pode ser um documento dentro da empresa. E ela é, como a gente já falou várias vezes, essa escrita é um cartão de visitas e é um reflexo de como você escreve e o tanto que você lê e que você escreve também, né? Então, a era digital, ela não deve ser negada, nós estamos vivendo este momento, tanto que é chamado de terceira revolução industrial, você deve ter lido aí, é interessante isso, né? Então, ela não deve ser negada e você não pode simplesmente tirar, deletar a internet da sua vida para meios de pesquisa e de aquisição de conhecimento, mas fica aí que o grande desafio é filtrar essas informações, buscar fontes confiáveis e comparar cada vez mais para que você faça uma síntese e desenvolva o seu senso crítico sobre um assunto, certo? Então, a gente se vê, até a próxima.